Bom dia a todos e a todas, estamos aqui ao vivo, mais uma vez, graças a Deus, que o nosso dia seja abençoado, que seja um dia lindo, de muita produtividade positiva, de boas coisas, né, que nós consigamos aí plantar hoje a nossa semente, a nossa melhor semente e caminhar, né, dar os passos que a gente precisa para alcançarmos os nossos objetivos, né? O nosso desejo ardente, o nosso futuro, o que a gente veio para fazer, para que a gente cumpra a nossa missão. Bom dia, Samuca, tudo bem com você? Vamos chegando, enviando aqui a setinha, comunicando que nós estamos ao vivo e a cores. Tudo bem, gente? Hoje nós vamos falar sobre captação psíquica. Muitas pessoas me perguntam o que é, para que serve, né? Apesar de não ser uma terapia, uma técnica nova, é uma técnica que nos auxilia muito, né, nas nossas vidas, no entendimento do nosso campo inconsciente ou subconsciente, né, porque às vezes a gente não entende por que eu agi assim, né? Porque em determinada situação o meu recurso é fazer dessa forma. É óbvio, né, que a gente está ali num piloto automático, no automatismo, tem coisas que nos marcaram profundamente, né? Tem traumas e a gente aprendeu a responder daquela forma, né? Uma forma automática mesmo, uma forma às vezes sem pensar, a gente está ali seguindo o influxo ali do cérebro reptiliano, né? Mas desde a antiguidade, Paulo, né, de Tarso, já falava: o que eu quero não é o que eu faço, o que eu não quero é o que eu faço. Por quê? O que eu quero não é o que eu faço e o que eu não quero é o que eu faço. Por quê, gente? Por que vocês acham que às vezes a gente quer fazer uma coisa e a gente faz diferente? Às vezes a gente faz uma coisa e depois a gente fala assim: meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Eu não queria fazer isso, eu não queria falar dessa forma, eu não queria tratar essa situação, essa pessoa, né, esse problema, esse projeto dessa forma. E a gente faz, né? Então, hoje eu quero falar um pouco com você sobre a captação psíquica, que é uma técnica que eu trabalho e graças a Deus tem tido muito resultado positivo, tem tido muitas bênçãos, sabe? Eu não, né? As pessoas que fazem, e eu trabalho com essa técnica, mas essa técnica é uma técnica espiritual, né? A gente faz aqui no plano físico, é claro, né? A gente faz com uma sensitiva, mas essa técnica ela tem o apoio espiritual, porque a gente precisa, né, de acessar aí o nosso campo espiritual, o nosso campo energético, para fazer esse ancoramento das personas. Nossa, Andréia, agora você complicou tudo. O que você está falando? Bom, vamos lá. Na psicologia não fala? Dupla personalidade, bipolaridade. Nossa, essa personalidade minha eu não conhecia, né? Isso a gente já ouve falar sempre. Quantas personalidades, né? Você precisa de olhar para isso, né? Tem vários conceitos da psicologia moderna que fala, né, sobre termos personalidades múltiplas. E é isso mesmo, gente. Nós não somos só eu, Andréia, aqui nessa vida, só essa personalidade, né? Eu já fui, em outra vida, o João, que veio antes da Andréia, né? Eu já fui a Paula, que veio antes da Andréia. Então, todas as minhas personalidades, elas estão dentro de mim. Vocês concordam? Que elas formam o campo psíquico, são vivências que eu tive. Agora, o que às vezes acontece que a gente não entende direito é o seguinte. Vamos supor que essa aqui, a Paula, uma das minhas personalidades, ela tenha sido uma freira do século XV, tá? Então, essa personalidade está dentro de mim, no meu inconsciente. Mas ela foi uma vida minha, né? Então a gente tem um grande espírito e esse grande espírito ele passa por várias vivências, ele experiencia várias formas de viver,
né? A gente vai ir se aprimorando para a gente voltar para a fonte. A gente está aqui vivendo uma experiência terrena, né? Uma experiência na matéria, mas nós somos espírito. Então, a gente faz parte de uma grande consciência e cada vida que a gente tem, a gente traz mais experiência para essa grande consciência. Então, gente, essa persona aqui, né, da Andréia de hoje, essa persona que foi uma freira lá do século XV, hoje eu trabalho com espiritualidade, eu trabalho com constelação, eu trabalho com apometria, eu trabalho com mentorias, eu trabalho com a captação psíquica, que é o tema da nossa conversa hoje. Essa freira aqui, lá do século XV, ela acreditava, né, que quem fazia interseção entre o mundo físico e o espiritual ia para o inferno. Ela não acreditava, né, que era possível essa conexão física e espiritual. Ela tinha medo disso. Então, essa persona que está dentro do meu inconsciente, ela não quer o que eu faço. Ela não gosta, às vezes, do que eu faço. Então, ela vai ficar tentando me sabotar. É por mal? Não, é a consciência que ela tem, né? É essa consciência que vive em mim, que fica, às vezes, trazendo sintomas, trazendo dores, né? Me trazendo processos de autossabotagem, de procrastinação, porque essa persona não aceita o que eu faço hoje. Ela tá lá ainda fixa e rígida no século XV. E ela está em mim, ela me influencia. Por quê? Porque ela faz parte do meu campo psíquico. Então é isso que a captação psíquica trata. A gente acessa essas memórias, essas consciências e faz um trabalho de esclarecimento. Olha, Paula, do século XV, que passou a vida inteira num convento. Nós estamos agora no século XXI. E eu trabalho com espiritualidade. Olha aqui as bênçãos desse trabalho. Olha, né? Então, a gente vai clarificando, não é um trabalho de doutrinação, não é na marra, a gente vai esclarecendo as personas. E isso vai limpando aqui no nosso inconsciente essa memória, esse registro. É isso que a captação psíquica faz. Gente, é uma bênção, né? Teve pessoas assim que mudaram da água para o vinho. Na pandemia, muitos de vocês ouviram falar assim, nossa, a pessoa ficou lá em coma. Quando ela voltou outra pessoa. Nem parece, a família nem reconhece mais. Por que vocês acham? Talvez ela tenha assumido uma nova personalidade dela. Talvez ela tenha falado assim, nossa, que chance ímpar. Né? Eu tive um EQE, uma experiência de quase morte, eu vi várias coisas e eu retornei. Eu tive a oportunidade de voltar para a carne para fazer diferente, para ter um melhor relacionamento com a minha família, para ter um melhor relacionamento no meu ambiente de trabalho, com os meus amigos. Bom dia, Lilinda, bom dia, Núbia, Cleo, Amélie, Vanessinha, todos aí que eu não cumprimentei, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Então, gente, nós somos influenciados pelas nossas personas do passado. Tudo o que nós já vivenciamos nesta ou em outras vidas, em outras encarnações, faz parte, né, do nosso inconsciente. E isso também é de psicologia. A Liliane está aqui, a Liliane é psicóloga, pode, né, dar um oi aqui para nós. Até 95% do que a gente faz é de forma inconsciente. De 5 a 7% do que a gente age de forma consciente. Então, como assim, André, de forma inconsciente? São esses registros, são essas memórias, né? São esses traumas, são coisas que não foram vistas, que não foram trabalhadas, que não foram olhadas. São pendências que a gente às vezes traz, né? Nesse inconsciente, nesses 95% que nos fazem mover na vida. Quando eu vou limpando esse inconsciente, quando eu vou tratando a persona da Paula, eu vou tratando essas personas aqui, eu vou trazendo clarificação para elas, eu vou trazendo luz. A Liliane colocou assim, perfeito, né? E isso, gente, a Lili é psicóloga e tal, né? Tá falando aqui, mas vocês podem checar isso na psicologia e tal. A gente age até 95% de forma inconsciente. Aqui, ó, a Lili colocou, a Lili já fez. A captação psíquica é um recurso incrível, e é mesmo, porque a gente vai tirando
o que não é mais necessário. Às vezes são crenças que nos limitam, mas são crenças que lá quando isso aconteceu, lá em outra vida, em outro século, isso era totalmente factível, mas para agora, para esse momento, não está mais, né? Às vezes a gente tem a crença assim, lá atrás, uma camponesa, né, minha, vamos supor, de uma vida e tal, ela achava que a mulher só poderia trabalhar no campo. E aí agora a gente é executiva, a gente é empreendedora e tal, aquela personalidade fica puxando para trás, fala, não, mas isso não é para você. Aquelas vozes nas nossas cabeças, gente, pode ser muito bem uma das nossas personas, que não estão satisfeitas com o que a gente está fazendo hoje. Por quê? Porque elas são más? Não. Porque elas estão fixas e rígidas naquele conceito da época em que elas viveram. Às vezes elas não sabem nem que elas já fizeram a passagem. Ah, não, Andréia, agora foi muito, né? Não foi muito. Eu vou contar para vocês aqui que vocês já viram isso, inclusive. Quem já assistiu o filme Sexto Sentido? Aquele psicólogo ou psiquiatra, acho que ele era psicólogo, né? Que ajudou aquela criança lá, que via os espíritos, que morria de medo, e ele falou, não, vamos enfrentar isso, vamos conversar, vamos ver o que é que eles precisam. E, né, esse filme já é antigo, então não é que eu tô dando spoiler, porque ele já é antigo, você já deve ter assistido, e eles ajudam aquela menininha a mostrar pro pai que ela tinha sido assassinada pela madrasta, né, a madrasta foi colocando veneno até que ela faleceu. Ele só lembrou que ele já tinha feito a passagem, que ele tinha também sido assassinado por um menino que ele não gostou, que ele não ajudou, ele não acreditou na criança, né? E o menino pirou. É isso mesmo, até me arrepia, Liliane, esse filme é excelente, gente. Vale a pena revisitar agora com esse olhar, né, da captação psíquica, né, do que eu tô falando aqui, desse item aqui. Ele não lembrava que ele tinha morrido, né? E aí ele viu a cena, depois que ele ajudou o menino, apareceu para ele a cena. E ele reviveu aquela cena, né, daquele menino que ele não ajudou lá atrás e que o menino, tipo, surtou, né, porque ele não acreditou que o menino tinha contato com o mundo espiritual. Gente, quantos problemas quando a gente não aceita que existe um mundo espiritual existem. Os manicômios, os hospícios que hoje estão em extinção, graças a Deus, né, hoje tem muitas medicações que ajudam a controlar e tal, mas a maioria daquelas pessoas que ficavam em manicômios, elas tinham uma interlocução, né? Às vezes elas ficavam mais no mundo astral do que no mundo físico. E isso não era aceito, né? Era uma anomalia, eram possuídos, eram endemoniados. Vamos colocar essa coisa, né? Às vezes eram tratados como bichos, assim. Vamos colocar essas coisas, vamos aprisionar, vamos colocar num hospício, num necrotério, não, necrotério de coisa, num hospício mesmo, numa casa, assim. E eram, gente... É surreal, né? Surreal as coisas que aconteciam, choques, imersões na água, assim, né? Afogamentos mesmo, coisas assim, muito pesadas que aconteceram. Por quê? Porque eram pessoas extremamente médiums, extremamente sensitivas, mas que não tinham uma orientação espiritual, né? Hoje, graças a Deus, as casas espíritas tem essa orientação para pessoas que têm mediunidade ostensiva. Elas aprendem a lidar com isso, né? E a ter o autocontrole, né? Porque se você não controla, você é possuído sim. E não é porque no mundo que está no mundo espiritual que tem só espíritos de luz, só anjos, arcanjos, serafins. Não, né? Tem espíritos zombeteiros, espíritos trevosos, né? Ou a gente acha que a gente não tem inimigos, que a gente foi a vida inteira santos. Às vezes nessa vida a gente tem aí um desafeto, alguém que não gosta da gente. Imagine outras vidas, gente, cheia de guerras, né? Cheia de problemas. A Lili tá falando aqui que nós precisamos falar mais sobre isso, nós precisamos mesmo. Porque isso traz consciência, né? Isso faz parte da nossa vida. O mundo espiritual, gente, está totalmente conectado. A quarta dimensão é logo aqui, ó. Eu tô falando aqui com vocês, eu tenho certeza que deve ter muito mais desencarnado do que encarnado nos ouvindo, né? E graças a Deus por isso, que a nossa mensagem chegue até eles também com esclarecimento. Não é porque eu saio da carne, vamos supor que Deus o livre e guarde, que eu quero viver até os 95, 100 anos. Mas se eu desencarno hoje, eu não vou mudar o meu estado de consciência. Se eu sou uma pessoa má, que só quer atrapalhar a vida do outro, que quer denegrir, só porque eu tô lá sem o corpo físico, só porque agora eu tô só em espírito, eu viro um anjo, um ser de luz, né? A morte é o suficiente para me levar
para um outro estado de consciência, só a morte do corpo físico, que é o meu veículo, eu sou invisível, gente. Nós todos somos. Isso aqui é só uma vestimenta que a gente recebe para estar nessa dimensão, né? Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Então, a gente precisa tratar dessas coisas, porque para eu estar aqui na minha melhor experiência, para eu estar aqui subindo realmente oitavas, eu preciso tratar o que está aqui. São as pendências que o meu espírito mesmo, né, o meu grande espírito, deixou. E é um legado que eu preciso olhar para isso. Né? A Lili colocou isso, precisamos trabalhar o nosso crescimento moral. É isso mesmo, porque isso aqui faz parte, gente. Isso aqui faz parte. Não se pensar assim, isso aqui é de outra vida, eu vou largar para lá. Não, se você está aqui, é porque não foi resolvido. Porque se você tivesse resolvido, você não precisava mais estar aqui nessa experiência. Você já estava num outro planeta ou num outro lugar, né? Às vezes mais evoluído, né? Você não precisava, então você já estava assim, agora eu não preciso mais encarnar. Você já estava numa outra condição espiritual, energética. Então, se a gente está aqui, né? Às vezes com o vizinho barulhento, com o pai que briga, né? Com o marido problemático, é porque a gente tem coisas para resolver, né? Então, a gente olha com bons olhos para isso. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar arrastando corrente, tolerando tudo, não é isso. Mas a gente pode resolver de uma outra forma e realmente colocar um fim naquele ciclo, né? Em vez de ficar procrastinando, de ficar arrastando, de ficar empurrando isso para uma próxima oportunidade. A oportunidade é agora. Eu posso fazer hoje, eu não preciso deixar para amanhã, né? Aqui, ó, isso mesmo. A Lili colocou elevar a nossa frequência, porque à medida que eu vou solucionando, eu vou ficando com menos pendências, eu vou ficando mais consciente, eu vou tirando do meu inconsciente esse tanto de penduricalho, eu vou poder olhar para a vida de forma mais positiva, eu vou parar de fugir. Por quê? Porque eu estou resolvendo os meus problemas do passado, eu estou resolvendo as minhas pendências, eu estou ficando mais leve, né? Prosperidade todo dia, Lili, prosperidade todo dia, isso faz parte. Verdade, a oportunidade agora, é isso mesmo, Amélie. Não tem que deixar para amanhã, gente, não tem que deixar para depois, né? A gente tá aqui, é uma bênção estar aqui, é uma bênção, né? Hoje, na hora que eu acordei, eu falei, meu Deus, como é bom, né? A gente ter mais um dia de oportunidade, estar na carne, né? Aqui é bom, gente. Teve uma época que eu queria assim, eu quero ascensionar a qualquer preço, quero ir para um outro lugar. Mas que lugar, né? Assim, claro que eu sei que existem, né, planos espirituais maravilhosos, assim, mas aqui também é maravilhoso, né? Comer uma coisa que a gente gosta é maravilhoso, né? Estar com os nossos amigos, abraçar quem a gente ama. Por que a gente só vê problema? Se a gente vê problema em trabalho, a gente não precisa ficar achando. Se a gente está lá no plano espiritual mais elevado, que a gente não vai trabalhar. Deus trabalha até hoje. O universo está em pleno crescimento. Deus trabalha o tempo todo, né? Ele trabalha através da gente. Vós sois deuses, Jesus falou. Então, Deus veio, se materializou, né? Colocou uma centelha em cada um de nós para que a gente faça o que tem que ser feito. E a gente arrumou aí uns BOs, né? Saímos lá do paraíso, arrumamos BO, então agora a gente precisa ir ajeitando esses BOs. André, mas eu não tenho nada a ver com Eva. Não. E os nossos próprios BOs, né? Então, gente, isso faz parte e é uma delícia. Cada vez que a gente vai solucionando, cada vez que a gente vai libertando de crenças limitadoras, que a gente vai ficando mais firme na vida, a gente vai caminhando, né, em direção aos nossos propósitos, mais leve vai ficando, a gente vai ficando mais firme, mais forte, mais consciente, né? Uma mente forte, ela não habita um corpo fraquinho, um corpo fraco, que quer encostar em todo mundo, que é vitimista, que quer que todo mundo resolva os problemas para ela. Uma mente forte, ela habita um corpo forte, um corpo que olha para as coisas, um corpo, né, que trabalha por si mesmo, que tem autocuidado e que caminha para frente, né? A Lili colocou, se não hoje, quando? Né? E isso faz parte também de abundância, de prosperidade, em viver uma boa vida, né? Nós temos muitos recursos para entender a matéria da nossa vida, exatamente, né? Hoje nós temos muitos recursos. Eu estava lendo um livro de Joe Dispenza, não sei se vocês já leram, eu vou lembrar daqui a pouquinho o nome do livro, ele não está aqui perto, mas os livros do Joe Dispenza são maravilhosos, né? Não é o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, não. Daqui a pouco eu vou lembrar. E ele fala, né, que ele teve numa meditação, ele viu uma vida dele passada.
E ele tinha sido preparado por muitos anos por um mestre, um sábio. E quando ele foi começar a falar as verdades, né, da imortalidade da alma, de várias coisas, né, que a pessoa não precisa de ir num lugar, ela tem o próprio templo físico dela, o templo, no nosso templo é um templo sagrado, a gente pode conectar através, né, da glândula pineal, do chakra cardíaco, do chakra coronário, a gente conecta com a fonte o tempo todo, nós não estamos desconectados da fonte, né, nós estamos conectados, nós precisamos de intermediadores. Nós podemos fazer a nossa própria conexão com a fonte. Eu faço todos os dias a minha própria conexão e recebo mensagens o tempo todo de Deus. Mas a gente tem que estar em estado de presença, não de alerta, de presença. Eu tenho que falar e eu tenho que estar atenta para receber, porque Deus fala comigo de várias formas. Às vezes até no WhatsApp que eu recebo um anúncio, uma coisa ali, vem a resposta que eu estava precisando. Eu falo, opa, se eu estou hipnotizado, se eu estou vivendo no passado ou no futuro, eu não vou prestar atenção e não vou receber as mensagens aqui no presente. Então ele fala, né, que ele foi preparado durante muitos anos e quando ele começa a fazer a missão dele, né, quando ele começa a pregar ali para as multidões num tempo muito remoto, né, gente? O que acontece? Ele é capturado e é torturado. E é torturado, assim, naquela época eles amarravam, né, as pessoas abertas, assim, e iam apertando e começava a estralar e tal, e começava a sangrar nos pulsos, né? Ou a pessoa falava, né, que renunciava, que não ia mais pregar, que foi o que impuseram para ele falar, ou morria ali mesmo, né? Depois eles começavam a abrir a pessoa, né? Tirar as vísceras e tal. Tem um filme que mostra isso, de um guerreiro eu esqueci o nome dele, gente, daqui a pouco eu vou colocar, hoje tá difícil, né? Mas eles torturavam, e aí ele não aguentou, né? A tortura que ele começou a arrebentar com ele todo. E aí ele falou que ele aceitava não pregar mais. Ele não negou a fé dele, a fé que ele tinha, nos conceitos que ele tinha estudado, mas ele falou que não ia pregar mais. E aí ele ficou recluso, ele foi para uma caverna e morou lá nessa caverna, pescava, vivia recluso, assim, como um ermitão mesmo o resto da vida dele. E aí nessa vida ele começou a pensar, como é que eu vou fazer? Esse negócio não tá bom, eu tô ficando famoso. Ele começou a ficar famoso, né? Com aquele filme Quem Somos Nós, que saiu, né? Com O Segredo, na época, logo depois saiu, né? O Segredo não é dele, é da Honda. Mas eles fizeram um filme juntos, Quem Somos Nós e tal. E aí ele começou a ser chamado para muitas palestras, né? Ele começou a crescer no mundo, assim, no planeta, vários países chamando ele para fazer palestras. Isso mexeu com ele, porque ele tinha no inconsciente aquela memória daquela vida onde ele foi torturado porque ele pregava a verdade, porque ele pregava ali conceitos que tiravam as pessoas daquele, né, que você não consegue falar com Deus, que é só alguém lá, né, superior, o papa, o pontífice, não sei quem, o padre, o pastor, eu acredito, né, que tem aí esses que é bom, as religiões, né, que elas têm uma vertente positiva, mas falar que só eles conseguem fazer conexão com Deus aí também é muito, né, isso acho que hoje pra gente isso já é muito, mas antigamente não. As pessoas acreditavam, elas compravam lugares no céu, acho que hoje ainda se acredita nisso, né, que só algumas pessoas conseguem fazer conexão com a divindade, com a espiritualidade, com a fonte, e outras não têm esse acesso. Gente, isso não existe, né? Se nós somos filhos da fonte, qual é o filho que não fala com o próprio pai? Então, ele precisou de trabalhar isso nele, né? Que era uma crença limitante lá do eu dele, do passado. E isso não o impediu de fazer, né, o que ele faz, o que ele tem feito aqui nessa vida, né? Quantas pessoas já se curaram, né, através do trabalho do Joe Dispenza. Então, assim, maravilhoso o que ele faz e o que ele tem feito. Mas quase que uma crença limitante dele, né, de uma vida passada que foi duríssima, o impede de fazer a sua missão. E ali ele entendeu que aquele tempo realmente eles matavam, né, quem pensava diferente, mas agora era a oportunidade dele continuar a missão, que ele não tinha fracassado lá atrás, que ele fez o que era certo, que ele não deu conta, ele não tinha como lutar contra aquele sistema que estava implantado, mas que agora havia mais abertura, mais oportunidade e que ele poderia levar, né, a palavra dele para muitos, como ele tem feito, né, através dos livros.
Então, gente, o livro é o Sobrenatural. Como se tornar sobrenatural. Vale a pena ler esse livro do Joe Dispenza. Então, olha como uma personalidade do passado ela pode nos influenciar. Agora, o outro lado do passado, né, que estava lá no inconsciente dele, estava influenciando por mal? Não, naquela época ele foi torturado, ele quase foi morto. Então, isso é um trauma, né? Isso é uma coisa que fica assim, olha, se você falar de novo, vai acontecer a mesma coisa. Você pode ser torturado, você pode ser assassinado, né? De onde que veio essa memória? Por que ele estava fugindo, né, das palestras, querendo parar com tudo? Estava lá nos 95%, que ele não sabia de forma consciente, mas tinha alguma coisa que estava atrapalhando ele de fluir. E então, ele foi meditar. Por que eu não quero? O que está acontecendo? Eu acredito, eu estudo. Ele tem milhares de pesquisas do trabalho dele, milhares de pesquisas, tudo comprovado, tudo catalogado. Por que ele estava com medo? O inconsciente, né? Isso vai dar ruim, hein? Você vai ficar sozinho lá na caverna de novo. Porque isso estava na impressão dele, né? No inconsciente dele. Então, gente, 2 filmes aqui que eu acho que vale a pena assistir para você entender o que eu tô falando. Sexto Sentido, assiste de novo, assiste sobre esse olhar lá de que ele não estava lembrando, né? Que num determinado momento, quando ele resolveu aquela pendência ali com a criança, ele teve acesso àquilo. E o outro filme chama Os Outros, né? Nicola, ela morava numa casa com os filhos. E vinham umas pessoas intrusas, né? Também é um filme antigo, então por isso que eu tô contando aqui, não tô dando spoiler, que o filme é antigo, você já deve ter assistido. E aí, nesse filme, aí, tipo assim, vinham as pessoas, a gente pensava que os outros que eram fantasmas, né? Falando assim, fantasmas, é isso mesmo. Ele obrigado a ter colocado Sexto Sentido e Os Outros. Que fantasma? Quem tinha? Eram eles, né? Que já tinham morrido e estavam lá aprisionados naquela casa. Os filhos não sabiam que tinham morrido, né? O pai morreu na guerra, a mãe ficou desesperada e tomou veneno e deu para os filhos também, né? Ela matou os filhos e suicidou porque ela não deu conta daquele, foi pesado demais. No filme Os Outros, né? A Silvânia entrou depois. Então, entrou agora, Silvânia, só para te situar, nós estamos falando do filme Os Outros. E ela, quando foi no outro dia, ela acordou e falou, olha, nós estamos vivos, Deus nos deu mais uma oportunidade. Só que eles tinham feito a passagem, gente, eles tinham morrido. Mas ela colocou na cabeça que eles estavam vivos e os filhos não sabiam, então eles acreditavam estar vivos. Em um determinado momento, eles levam uma sensitiva lá na casa, porque todo mundo que morava na casa tinha problema, né? Ela botava no negócio no lugar, ela ia lá e arrastava para outro lugar, né? Ela ficava ali botando todo mundo para fora da casa, né? Realmente espantando ali as pessoas, né? Como um bom fantasma que ela era, tomando conta da casa dela, que ela acreditava ainda ser dela, né? Já tinha passado muitos anos. E aí, eles levam uma sensitiva na casa. E é bem interessante o que acontece, que a sensitiva começa a comunicar com uma das crianças. E a criança fala, ela pergunta, o que sua mãe fez com vocês? A gente não foi veneno, ela botou um travesseiro no rosto das crianças. Né? E aí eles falam, ela sufocou e tal. Aí a sensitiva fala pra criança, então você morreu. Nossa, a criança pira, fala que não aconteceu aquilo e tal. Então, é um bom filme pra gente entender que às vezes as personas do passado, né, elas ficam presas naquele lugar, naquele tempo, né? Às vezes a gente tá ali com algum fractal nosso em sofrimento, em regiões umbralinas, né, regiões do astral, e ficam emanando dor pra gente. Às vezes ali, o que uma persona minha tentou fazer em outra vida, que deu errado, ela vai falar assim, não faz não, ela tá emanando aquilo, por menos que ela queira, isso vai chegar até mim, através do meu inconsciente ou do subconsciente, daqueles 95% que estão lá naquela caixinha preta, né? E às vezes eu vou ser induzida a fazer uma coisa por um medo ancestral, por um medo aí de outra vida, e vou perder a oportunidade de seguir, né? De fazer o meu melhor, de cumprir a minha missão. Então, gente, é um legado, né? Que a gente tem, né? Cuidar da gente, do nosso inconsciente, das nossas personas, e a captação psíquica pode ajudar. Então, para quem interessar, me chama aí no privado, no direct, que eu explico mais um pouquinho, assim, né? Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, mas é uma técnica riquíssima, é uma técnica esclarecedora, elucidativa, sabe? Outro dia, a gente fez para uma cliente que estava com um problema, assim, de compulsão, sabe? Um problema de compulsão.
e trouxe tanta consciência para ela, sabe? Tanta consciência, foi tão bom que ela falou assim, meu Deus, eu não tinha ideia disso, né? E aí caíram muitas fichas, assim, né? Do porquê que ela tinha aquele processo de compulsão nessa vida, né? Já fizemos também para um rapazinho que, né, a mãe pediu para fazer porque ele estava usando droga e tinha uma consciência dele de outra vida, né? Que usava também e ele estava sendo totalmente influenciado. Então, assim, a mãe falou assim que não tem ideia, a gente não tem ideia do tanto que ele melhorou, né, depois da captação psíquica. Por quê? Porque a gente trouxe lucidez para aquela consciência, né, que já é uma outra vida, um outro estado de consciência, e de que tudo que ele passou, se não foi bom para ele, não ia ser bom também para o eu do futuro, que é a pessoa que está encarnada agora, né? Então, assim, eu sei que às vezes pode dar um nó aí na cabeça de vocês, mas tem muitos livros, né? O meu mestre é o Godinho. O Godinho, ele começou lá no início da apometria, né? Com o Dr. José Lacerda, e é um homem já mais de idade, mas muito sério, muito experimentado, que estuda sobre isso, sobre o psiquismo há mais de 40 anos. Ele tem 9 livros publicados, então para quem quiser saber mais, eu acho que vale a pena, né? E é o caminho, porque se eu não resolver as pendências aqui, eu vou repetir lá na frente. Tô repetindo e tô repetindo e tô repetindo. Então, quando a gente cura, quando a gente trata o que está no nosso 95%, a gente para de agir aí no piloto automático, no automatismo, né? E a gente vive com mais consciência. Muito obrigada pela companhia de vocês, espero que tenha valido a pena, né? Assistam, e a Lili colocou aqui, ó, o nome dos 2 filmes, O Sexto Sentido e Os Outros. Vale a pena assistir agora com esse olhar, né, da nossa conversa aqui. Eu acho que muitas fichas vão cair, vocês vão entender muitas coisas, que às vezes a gente age, a gente não entende por que a gente agiu, de onde que veio aquele gatilho, aquele medo. Tem gente que tem medo, gente, de aranha. Nunca uma aranha não chegou perto dela na vida, e a pessoa tem um medo assim que ela treme, que ela passa mal, que ela não pode nem ver nem figura de aranha, nem aranha de plástico. Como que explica isso? Né? Como que explica isso se não for de uma outra encarnação? Se não for de uma outra persona, né? Aí por que eu falo persona? Por que você fala persona, Andréia? Porque esse e esse não são iguais a mim, né? Eles nasceram em tempos diferentes, né? Eles tiveram pais diferentes, famílias diferentes, sistemas diferentes, né? Eles estavam inseridos em meios diferentes, em épocas diferentes, crenças diferentes. Então, todas essas informações estão no meu inconsciente. Mas eu nasci, né, em outra família, em outro tempo, né? Então, eu tenho as minhas heranças genéticas. Então, não são consciências iguais, tá, gente? São personalidades, por isso que são tipos de personalidade. Cada um aqui tem a sua. Hoje eu sou gestora desse campo. Então, como boa gestora, eu preciso de cuidar da minha personalidade atual, né, do meu caminhar para frente, da minha prosperidade, das minhas bênçãos, né? E prosperidade a gente pensa que é só financeiro, não tô falando aqui só disso, tô falando em todos os campos, prosperidade de relacionamento, de saúde, de vida, de sonhos, né? Então eu cuido disso tudo e cuido também, né, de elucidar, esclarecer o que eles viveram e tal, que tá aqui de pendência nos meus 95% de inconsciente. Lindo dia, qualquer coisa me chame aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, estou pronta aqui para esclarecer. Esse é um assunto que eu adoro, que eu tenho estudado profundamente, que tem me trazido boas revelações, bons resultados e muita alegria em poder contribuir, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um lindo dia.